Meus amores, vamos lá para mais um dia de aula. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem. Melhor agora porque estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura, certo? Então, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora, vamos pegar o nosso material. Eu irei precisar da apostila da aula anterior, né? E também da apostila dessa aula. A da aula anterior sobre eu e meus antepassados, história, memória e cultura. E a apostila dessa semana é sobre a resolução de atividades, certo? Aonde vocês irão aí, né, pegar para que a gente possa responder todas essas questões. Só que antes de começar, eu irei fazer uma breve retrospectiva sobre o conteúdo, para que a gente não tenha dificuldade nenhuma em responder a atividade, está bem? Então vamos lá? Eu disse assim, o que é a cultura? Para poder saber da minha vida, dos meus antepassados, eu tenho que saber por que é que tem tanta coisa, São João, né? Que a gente comemora, o Natal, porque tudo isso vem da cultura dos nossos antepassados. Então, o que é cultura? É um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através de comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, vem desde lá dos nossos antepassados até os dias de hoje. Vem passando de geração a geração, certo? E como vocês sabem, o nosso país, o nosso Brasil, ele tem diversidade cultural imensa, porque nós tivemos aqui várias miscigenações. O que é isso, professora? Nós tivemos aqui contato com vários povos que vieram no início, né? E então resultou em várias etnias. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né, sobre a diversidade cultural brasileira. Foi influenciada por 4 grandes grupos, que foram os colonos portugueses, os índios, os negros africanos e os europeus. Não é isso? Devido a essa etnia, nós sofremos aqui uma miscigenação. É o país que mais tem diversidade cultural, é o nosso Brasil. E para eu poder entender de quem eu sou descendente, o porquê eu falo a língua portuguesa, tudo isso eu tenho que estudar a cultura, né, a história dos meus antepassados para poder entender. Também diz que os nossos comportamentos humanos, né, no nosso patrimônio, a nossa cultura nos dá alguns comportamentos humanos que são o quê? Os conhecimentos dos nossos familiares, né, as experiências vividas pelos nossos avós, bisavós, as atitudes do que é certo, do que não é, seguir atitudes corretas, dos valores que são passados dos avós, dos nossos pais dos nossos pais e chegam até nós. A religião, que geralmente a gente segue a mesma religião dos nossos familiares, a língua, a hierarquia, as relações espaciais, noção do tempo, conceito de universo, tudo isso para poder entender o porquê do tempo, o porquê de 365, o porquê tem 365 dias, o porquê tem 24 horas, tudo isso eu tenho que entender, estudar os meus antepassados para poder chegar a essa denominação, entender o porquê de tudo isso, certo? Então, agora que eu já dei aquela clareada um pouquinho na mente de vocês, vamos lá responder nossa atividade? Vamos? Olha, a primeira questão diz assim, o que é cultura? Eu acabei de falar, não é isso?
Então, vamos lá. O que é cultura? É um conceito, né? Olha, é um conceito amplo, que representa, não é isso? Que representa o conjunto de tradições, que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes, né? De determinado grupo social, certo? Grupo social. Então, isso daí é o que é cultura, certo? Irei colocar aqui a questão número 2 mais um pouquinho aqui abaixo. Aí, na questão número 2, é uma resposta pessoal. Eu irei dar a minha resposta, está bem? Ele diz assim, na questão 2. De acordo com a apostila da aula anterior, informe 4 padrões de comportamento humano que definem a sua história e a dos seus antepassados. Eu coloquei, na minha opinião, daqueles padrões, a minha resposta foi atitudes, né? Depois de atitudes, eu coloquei valores, coloquei também religião e coloquei experiências Vocês aí de casa irão poder colocar quais os padrões de comportamento humano que vocês levam a crer da sua cultura, dos seus antepassados. Está bem? Na terceira questão diz assim, pesquise o que é diversidade cultural. Vocês irão pesquisar o que é a diversidade cultural, irão entender o porquê da diversidade cultural aqui no nosso país. Então, vocês podem procurar em vários dicionários, irão encontrar, né, vários significados, mas que chegam ao mesmo denominador. Eu encontrei esse daqui, vocês podem colocar algum outro, certo? Não é obrigado colocar igual de tia Romede, porque vocês têm aí em casa um dicionário, vocês podem pesquisar no Google, que eu sei que vocês gostam muito de estar ali na internet, certo? Então, o que eu coloquei na minha terceira questão foi que a diversidade cultural, né? Diversidade cultural, aqui, olha, representa o conjunto, das distintas culturas, né, distintas culturas que existem no planeta, certo? Então, diversidade cultural, eu encontrei esse significado. Vocês podem encontrar, né, um outro significado, mas que será resumido a isso aqui, certo? Mas fiquem à vontade para pesquisar, porque quanto mais a gente pesquisa, mais rico em conhecimento nós ficamos, está bem? Aí vem a quarta questão, que vocês estão vendo que tem uma tabela, não é isso? Nessa tabela diz assim, segundo o texto, a cultura brasileira é formada por elementos culturais trazidos por diferentes povos que chegaram até o Brasil, formando assim a nossa história. Organize corretamente na tabela os costumes herdados, né, por esses povos. Então, quais foram os costumes que nós herdamos desses povos?
Aí eu dei aqui algumas alternativas para que vocês fossem colocando, né, dentro da tabela. Tomar banho diariamente. Vocês acham que quem foi que trouxe essa herança para nós? Foram os indígenas, os portugueses ou os africanos? Hein? Isso, meus amores, foram os indígenas. Então, tomar banho diariamente, olha, viu? Tomar banho diariamente foram Eita, desculpa aí, deixa eu botar aqui direitinho, certo? Olha, diariamente foram os índios. Eles tinham o costume de tomarem banho nos rios, então eles que deixaram essa herança para nós. Depois tem língua portuguesa. Quem será? Foi os indígenas que trouxe para nós a língua portuguesa? Foram os portugueses ou foram os africanos? Hein? Isso mesmo, meus amores, foram os portugueses. Então, aqui vai ficar língua portuguesa, certo? Foi uma das heranças deixada pelos portugueses. Depois veio vestir-se. Quem será que nos ensinou a vestir-se, a ter que colocar roupas? Foram os índios? Foram os africanos? Ou foram os portugueses? Isso, foram os portugueses. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios todos nus. Vocês já estudaram na aula de história isso. Então, foram os portugueses que deixou essa herança da gente ficar, né, vestir-se, né? Então, vestir-se vai ficar em portugueses. Depois veio o catolicismo, né, que vocês sabem que é uma religião predominante aqui no Brasil. Então, quem foi que trouxe essa herança do catolicismo para nós? Isso, os portugueses. Então, catolicismo, né? Foram os portugueses que deixaram aqui como herança para nós, certo? Depois de catolicismo veio a tapioca. Eita, quem é que gosta de uma tapiocazinha, hein? De um beijozinho, você? Porque eu amo aqui. Vocês gostam também? Então, quem será que trouxe a tapioca para nós, hein? Isso, os indígenas. Então, a tapioca foi herança dos índios. Depois de tapioca, vem capoeira. Quem é que gosta, hein? De brincar de capoeira, jogar uma capoeira aí. Vocês? Porque eu gosto. E vocês? Também? Então, essa herança foi deixada pelos, africanos. Então, olha, capoeira é aqui, certo? Depois de capoeira veio o candomblé, que também é uma religião. Como vocês sabem, nós temos que respeitar qualquer tipo de religião, certo? E quem trouxe o candomblé aqui para o nosso país? Foram os índios ou foram os africanos? Isso, meus amores, os africanos. Então, o candomblé vai ficar aqui, certo? O candomblé. Depois do candomblé veio feijoada. Chega, deu vontade de comer. Quem é que gosta de uma feijoada aí bem caprichada? Pois a feijoada foi uma herança deixada pelos africanos. Então, feijoada vai estar aqui, certo? E aí, por último, só veio aquele soninho gostoso, o de dormir em rede. E sobrou quem? Os índios. Então, essa herança de dormir em rede foi deixada, né? Nós herdamos dos índios, certo?
Então, essa será a tabela que irá ficar. Os indígenas tomam banho diariamente, tapioca, dormir em rede. Os portugueses, língua portuguesa, vestir-se, catolicismo. Os africanos, capoeira, candomblé e feijoada. Certo? Conferiram aí? Ótimo! A quinta questão, eu falei sobre a árvore genealógica, né? Genealógica. Essa árvore genealógica é sobre nossos antepassados. Então, aqui vocês irão colocar o pai e a mamãe dos seus avós, que são o pai e a mamãe dos seus papai, certo? Do papai e da mamãe. Então, aqui são os meus bisavós, do meu pai, né? Do meu avô aqui. Aqui são os meus bisavós, que aqui vai ficar, né? A minha vovó materna, né? Paterno. E aqui vai ficar o meu papai. Aqui vão ficar os meus bisavós maternos. Aqui vai ser os avós dos meus avós, né? Dos meus avós. Aqui também vai ser a família materna, meus bisavós maternos. Aqui vão ficar os meus avós, né? Que é o papai e a mamãe da minha mamãe. Aqui vai ficar o nome da minha mamãe e aqui vai estar o meu nome. Entenderam? Aqui eu irei colocar o nome do meu papai, aqui o nome da minha mamãe e aqui eu irei colocar o meu nome. Aqui eu irei colocar o nome do meu vovô, da minha vovó, pai do meu papai e mãe do meu papai. Aqui eu irei colocar o nome do meu vovô e da minha vovó, pai da minha mamãe. E aqui eu irei colocar os meus bisavós. Está bem assim? Entenderam, né? Tenho certeza. Ah, tia Roneide, e aonde é que eu consigo essas informações? Vocês já são grandinhos, mas peçam à mamãe, o papai, para poder pegar a certidão de nascimento de vocês. Lá vocês irão encontrar essas informações. Se não tiver todas essas informações, é claro que o papai e a mamãe de vocês vão saber dizer para vocês. Está bem assim? Então, façam essa árvore genealógica e depois poste lá no grupo da escola de vocês, tá bom? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.